Olá pessoal, me chamo Rony de Souza, sou estudante de Biologia pela Universidade do Estado do Amazonas e essa aula ela foi desenvolvida com o objetivo de apresentar para vocês Lamarck. Lamarck ele é um cientista bastante importante para o estudo da teoria da evolução. Para a gente começar, eu gostaria que vocês observassem essa imagem. Essa imagem está mostrando uma girafa e uma das vantagens que ela possui por ter o pescoço mais longo. Os herbívoros, em geral, vão possuir pescoços muito curtos em relação à girafa. Isso significa que, no habitat dela, ela acaba não tendo muitos competidores, porque a maioria não consegue alcançar os 3 metros de altura que as girafas elas conseguem. E a pergunta que fica é: como é que as girafas elas têm um pescoço tão longo? Vocês já pararam para fazer essa pergunta? Por que a girafa tem um pescoço longo? Lamarck foi um dos cientistas que tentou explicar isso. E aí a gente já começa a questionar, né? Quem foi Lamarck? Lamarck, que se chama, na verdade, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, ele nasceu na França, em Bazentin, e morreu em Paris. Ele nasceu em 1744 e morreu em 1829. Um detalhe interessante é que, no contexto em que ele vivia, a maioria das pessoas acreditava no fixismo, e por isso Lamarck ele também acabou sendo influenciado, ele acreditava no fixismo. E o fixismo ele é essa ideia de que as espécies são criadas individualmente e desde que elas foram criadas, elas se mantêm fixas, elas não passam por mudanças ao longo do tempo. Lamarck acreditou até certo ponto. A partir de 1800, a gente já começa a observar nas obras de Lamarck que ele acabou abandonando o fixismo. E por quê? Porque ele começou a defender a evolução. Ele começou a observar que, na verdade, as espécies elas mudavam ao longo do tempo. E apesar disso, ele nunca utilizou o termo evolução. Ele utilizava termos como progresso, mudança, composição crescente da organização, progressão na composição e aperfeiçoamento. Ele não utilizou o termo evolução. Aqui, algumas obras de Lamarck. Lamarck trabalhou tanto na botânica, quanto na química, na física, na meteorologia, na geologia, na zoologia de invertebrados e paleontologia, e ele tem também aí várias obras dentro da teoria da evolução. Eu destaquei aqui as obras de filosofia zoológica e flora francesa, que foram obras muito influentes na sua trajetória, mas a ideia aqui é que vocês vejam que Lamarck ele não desenvolveu só o conceito de lei do uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos. Ele tem inúmeros trabalhos em várias áreas, então ele era um cientista que se dedicava a diversos ramos. Mas o que diz a teoria de Lamarck? Lamarck traz 4 leis. A primeira lei, que é o aumento de complexidade. A segunda lei, surgimento de órgãos por necessidade. A terceira lei, a lei do uso e desuso. E a quarta lei, que é a lei da herança de caracteres adquiridos. Começando aqui pela primeira lei, que é a lei do aumento de complexidade, Lamarck ele defendia que os organismos eles tendiam para um aumento de complexidade, partindo do mais simples para o mais complexo. Com isso, ele defendia aí uma mudança que acontecia progressivamente e de forma linear. Aqui nessa imagem a gente consegue ver as diferenças entre a teoria lamarquista, segundo essa primeira lei, e a teoria darwinista, porque Lamarck ele vai defender essa evolução linear. Já para Darwin, as espécies elas estão ligadas por ancestrais, então elas acabam tendo uma origem comum. Então Lamarck ele não vai defender uma origem comum. A segunda lei ela tenta explicar o surgimento de órgãos. E Lamarck vai dizer que órgãos eles podem surgir de acordo com a necessidade do indivíduo para sobreviver no habitat dele. Observem que é por necessidade, não é por desejo. Não é que o organismo deseja desenvolver um órgão que ele vai desenvolver. Tem que partir de uma necessidade. E esse novo órgão ele vai se manter se a necessidade se mantiver durante um longo período de tempo. E como é que esse órgão, então, ele iria surgir? Ele iria surgir porque
Dentro do indivíduo existe um fluido nervoso, que Lamarck dizia que era o responsável pelo desenvolvimento desses órgãos. Esse fluido nervoso ele era direcionado para a região do corpo do indivíduo que tinha ali uma maior necessidade de se desenvolver. E aí, a partir disso, o fluido nervoso desenvolvia naquela região um novo órgão. Essa era a explicação que Lamarck dava para o surgimento de órgãos. Já a terceira lei, que é bastante conhecida, é a lei do uso e desuso, que a gente vai relacionar lá com a girafa. A lei do uso e desuso diz basicamente que os órgãos ou as estruturas que são mais usadas são mais desenvolvidas, enquanto que aqueles órgãos e aquelas estruturas que são menos utilizados são menos desenvolvidas. Por quê? Porque o fluido nervoso ele acaba sendo atraído por um órgão, por exemplo, que está sendo mais utilizado. Por exemplo, Lamarck dizia que existiam antes girafas com pescoço pequeno. Daí surgiu essa necessidade de elas se alimentarem de ramos de árvores mais altas. E aí o fluido nervoso foi atraído para essa região do pescoço e acabou desenvolvendo ao longo das gerações pescoços longos. Então isso que é a lei do uso e desuso. Da mesma forma, na verdade, de forma contrária, aqueles órgãos que são menos utilizados atraem menos do fluido nervoso. Então, eles vão acabar se atrofiando até chegarem a um ponto, talvez, de desaparecerem daquele indivíduo. Por fim, a quarta lei fala da herança dos caracteres adquiridos, que diz que descendentes vão herdar as mudanças da geração parental. Aqui na imagem A, a gente está vendo uma população de girafas. Essas girafas têm um pescoço pequeno e não conseguem se alimentar, mas elas esticam o pescoço, então elas atraem mais do fluido nervoso. E aí, na geração seguinte, a gente vê que as girafas elas herdaram pescoços um pouquinho mais desenvolvidos, um pouquinho mais longos, até que chega aqui na última figura que as girafas elas já têm pescoço longo o suficiente para se alimentarem dessa árvore. Isso aqui é a teoria lamarquista. Já Darwin, aqui embaixo na figura B, vai dizer que não, existiam tanto girafas com pescoços longos como girafas com pescoços curtos. E aí o que acontece? As girafas que já têm o pescoço longo conseguem se alimentar, sobreviver e gerar descendente, enquanto que as girafas com pescoços curtos acabam morrendo porque não se alimentam e não deixam descendentes. Por isso elas acabam sendo extintas. Então, basicamente, essa é a herança dos caracteres adquiridos e o contraste entre ela e a teoria de Darwin. Para finalizar, pessoal, gostaria de enfatizar algumas coisas. Aqui, primeiro, que o Lamarck, como a gente viu, ele foi o primeiro a desenvolver uma teoria para a evolução das espécies. E ele também serviu de base para a teoria de Darwin. Darwin, inclusive, chegou a usar alguns conceitos que Lamarck também utilizava, como uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos. E também Lamarck ele já apontava que o meio ele tinha certa influência sobre os organismos, apesar de que a forma como o meio influenciava acabou sendo descrita de forma errada por Lamarck. Uma curiosidade é que o termo que a gente utiliza hoje, né, que é biologia, ele foi desenvolvido por Lamarck. Lamarck defendia que deveria existir uma ciência que estudasse todos os aspectos envolvendo os seres vivos. Daí ele sugeriu que fosse biologia. Então, pessoal, agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre Lamarck, sobre quem ele foi e a teoria lamarquista, a gente traz aqui para vocês um e-book chamado Teoria Lamarquista, o que não te contaram sobre Lamarck, o evolucionista pioneiro. Esse e-book ele foi desenvolvido com o objetivo de se tornar acessível, né, já que é um recurso digital, você pode estar acessando aí do celular, do computador, a qualquer momento. É só clicar no link aí da descrição, salvar aí no seu aparelho e acessar gratuitamente. E-book, você vai ter acesso aí a uma introdução geral sobre Lamarck, né, as obras dele, as leis de Lamarck e também no final você tem acesso aí a puzzles e atividades como caça-palavras, perseguição em labirinto, palavras cruzadas. Basta você clicar e acessar, se divertir e aprender um pouquinho mais sobre Lamarck através desses exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E obrigado e aproveitem o material e compartilhem se puderem.